Seria a mesma coisa que você tomar Viagra para uma relação sexual péssima, em que você não gozou, a sua parceira ficou insatisfeita, ou seu parceiro ficou insatisfeito, ou seja lá quem for. Ah, mas eu tomei Viagra, estou com uma excelente ereção, meu PIB cresce. Tá, para isso aí que você apresentou na cama, não precisava crescer o PIB. O divino e sagrado café de toda sexta-feira do nosso editorial do The Talk. Madames e messieurs, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais este editorial. O nosso bate-papo de toda sexta-feira está maravilhoso, certo? De vez em quando gaguejo porque as palavras somem da minha boca, principalmente depois desse café maravilhoso. Algo divino. Então é isso, minha gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Madames e messieurs, mais um bate-papo de toda sexta-feira, nosso editorial aqui, né? Tentando organizar um pouco as coisas. Sempre fazendo para vocês aquele bom e velho pedido que eu sempre faço para vocês de... Primeiro, abstraiam os sons ao redor, porque hoje a coisa está maluca, com os gatos voando, chegando à exosfera, cachorros que só faltam falar. Falar, quando eu digo, não é só latir, eles falam, mas eles falam latim. Agora eles estão quase falando mesmo. Provavelmente na próxima sexta haverá um cachorro aqui no meu lugar, apresentando este editorial. O negócio está amalucado. Isso sem contar a trilha sonora e os pesos, os halteres jogados no chão, que fazem a terra tremer na Vila Belmiro, do CrossFit quase pegado aqui na minha casa. Hoje os jogadores de futebol estão devidamente, sei lá, dormindo uma hora dessa. Mas tudo bem, né? Isso também acontece. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e a gente sempre faz aquele pedido tradicional de sempre abstraiam os sons ao redor. Esses sons que enfrentarão as moléculas de ar e entrarão por esse microfone maravilhoso aqui do nosso editorial. Então, bom, abstraiam os sons ao redor. Não é um papo reto, mas tomem cuidado, porque vai precisar tirar um pouquinho as crianças da sala, só um pouquinho, tá bom, gente? Não vai ter muito palavrão, mas deve escapar um ou outro comentário aqui e acolá. Beleza? Não teremos serviço hoje, o serviço da nossa próxima edição do dia 31 de agosto. Estará disponível alguns detalhes. Eu não vou mostrar tudo, né, gente? Sempre faço isso, sempre digo isso. Tipo, por favor, não forcem a barra. Tem um certo segredo industrial na nossa próxima edição, a ser lançada no próximo dia 31 de agosto. Por favor, tenham a parcimônia e a paciência de esperar pelo menos mais 7 dias para a gente mostrar um ou outro detalhezinho do nosso novo The Talk número 9, que estará no ar no dia 31 de agosto. Tudo bem? Então a gente ainda não vai apresentar nada a respeito do serviço, somente o nosso editorial tradicional de toda sexta-feira. Ok? Agradeço a atenção de vocês, né, e essa paciência por não ter o serviço, mas vamos para a nossa viagem. Tio Celinho Tour faz uma viagem maravilhosa, gostosa, prazerosa. Não há nenhuma empresa de turismo na face da terra que seja igual a Tio Celinho Tour. Pegue sua pipoca, pegue seu refrigerante, pegue sua bebida, pegue, sei lá, o que você quer beber, se cerveja, cachaça, Brahma Chopp, suco de pinhão, não sei o que você quer ir comer, cúrcuma misturada na água com gotas de limão, eu não sei o que você quer beber, o que você quer comer, mas vá lá dentro da sua cozinha, pegue sua pipoca, pegue sua guloseima, para apreciar a viagem que tio Celinho fará. Acredito que seja nessa próxima hora, tá, gente? Eu nunca consigo fazer um editorial em 30 minutos, deve ser na próxima hora, mas vou tentar ser breve, fazer uma viagem vapt-vupt
rapidíssima, o máximo que eu puder, tá bom? Mas apreciem a viagem, porque hoje começaremos por pontos distintos e chegaremos na literatura. Parece bobagem isso que eu estou falando, mas não é não. Você vai ver que tio Celinho Tour faz a viagem completa, maravilhosa, com aquela amarração que só você sabe, só você conhece. Uma amarração que termina na qual é a urgência, a relevância e a importância do fazer literário no século XXI. Esse questionamento que nunca sai desse editorial, tipo, mas que diabos estamos fazendo publicando prosa de ficção? E para começar essa viagem, vocês lembram daquele editorial do Bruxão, que tinha uma foto do Clube Atlético Santista? Se você não lembra desse editorial, vai ter que ir no corpo da postagem, conhecido também como descrição de vídeo, tá lá o link e assista de cabo a rabo essa história. Essa história do Clube Atlético Santista, já faz tempo que a gente está falando de patrimônio histórico aqui nos nossos editoriais, e o Clube Atlético Santista tem um pouquinho da notícia do Clube Atlético Santista, uma tentativa de se salvar o patrimônio, né, de aquela coisa do patrimônio imaterial, cultural, blá blá blá, da cidade de Santos. Você que não é aqui da cidade de Santos está meio de saco cheio da minha conversa. Mas, de repente, deve ter alguma coisa parecida na sua cidade, algo parecido. Não é Santos, não tem o Clube Atlético Santista, mas de repente tem alguma coisa meio parecida, né? Não é igual, mas é bem parecido. Se você quer conhecer de fato como é que funciona a cidade de Santos, principalmente se você mora em outro estado brasileiro e é torcedor, apaixonado do Santos Futebol Clube, tá aí mais uma oportunidade de você mais ou menos saber como é que funciona a cabeça do povo local. Conforme dito, naquele editorial, cujo link está no corpo da postagem, reitero aqui o convite para que você assista de cabo a rabo aquele editorial, esse que provavelmente está aí na tela, né? O Clube Atlético Santista praticamente foi vendido como massa falida. Não vai sobrar nada dele. Provavelmente uma massa falida que vai ser vendida por uma incorporadora e será transformada numa. Gente, por favor, tirem as crianças da sala, né? Eu vou tentar aqui não falar palavrão, mas, por favor, não deixem na caixinha do Bluetooth, não deixa, né, as crianças muito por perto, porque de vez em quando escapam algumas palavras que pode ser, né, pode ser desagradáveis ter que explicar para a criançada, por exemplo, o que que é uma piroca. Né? Vamos botar uma piroca. É uma cidade fálica, Santos, tá, gente? Não que seja muito diferente das outras cidades brasileiras. Guarapari, de vez em quando eu cito Balneário Camboriú, que ali as pirocas são, né? É uma cidade fálica, uma cidade que gosta de um pênis, de um falo, né? As pessoas têm tesão pelo falo. É um negócio louco essas cidades brasileiras, principalmente cidade do litoral. Tá meio, bom, se Santos é uma cidade do litoral, vão vender o terreno do Clube Atlético Santista, que é uma massa falida, para fazer alguma piroca para se morar lá dentro, né? No empreendimento imobiliário que vai rolar lá. Beleza. Tem uma briga, porque tem um grupo de arquitetos e engenheiros que estão tentando fazer o projeto de tombamento dessa parte que sobrou do clube. Dessa parte que sobrou do clube. Gente, gaguejei legal agora. Dessa parte que sobrou do Clube Atlético Santista. Peço-me desculpas essa engripada que deu agora, porque afinal de contas a cabeça é mais rápida que a boca e a boca não acompanha. Quando vai ver, tô gaguejando aqui na frente de vocês. Vejam que eu não fiz o corte, muito menos edição. Vou fazer outras edições por aí, mas essa aí, quando eu gaguejo, eu assumo aqui na frente de todo mundo que a cabeça está mais rápida que a boca, começa a engasgar no meio do caminho. E esse grupo estava lá na batalha judicial e provavelmente a incorporadora ou o grupo que está interessado na massa falida, me parece que eles conseguiram uma espécie de
liminar, deve ser alguma coisa parecida com liminar, um efeito suspensivo do processo de tombamento histórico dessa parte que restou do Clube Atlético Santista. Hoje está difícil. Clube Atlético Santista. Vou ter que falar devagar, não posso falar muito rápido. Pois bem, com essa liminar, com esse efeito suspensivo em torno do processo de tombamento, o que fizeram os interessados em pôr aquele pedaço de história santista no chão? Correram para destruir. Correram para, né? Não, vamos demolir logo isso daí, porque na hora que saiu o processo, e o processo for favorável pelo tombamento do prédio, não tem mais o prédio. E o tombamento perde efeito. Então, beleza, deve ter sido essa a ideia. Botaram lá algumas pessoas, alguns profissionais, para começar a desmontar o prédio, para começar o sistema de demolição, subiram no telhado. E o telhado, vejam, senhoras e senhores, o que acontece com o telhado. O telhado desabou. Olhem para isso. Olhem para isso. Telhado do Clube Atlético Santista desaba e atinge funcionários que estavam lá para demolir o prédio. Caiu o telhado. O telhado estava caindo de podre. O prédio inteiro, né? Por falta de manutenção, está caindo de podre. Lá foi o telhado do Clube Atlético, do que sobrou, que é o ginásio. Tá? Tem a piscina lá na frente, né? Ali na parte de trás do lance de arquibancadas, que ficam as piscinas e tal, mas não sobrou nada do clube. É isso, gente. O Clube Atlético Santista está caindo aos pedaços. A notícia do Diário do Litoral. Vamos ver quem é que assina esse trem aqui. Ah, não tem ninguém assinando aqui. 3 pessoas se feriram no acidente. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Imagem já era do local do acidente. Nair Bueno, do Diário do Litoral. O telhado do Clube Atlético Santista desabou e atingiu funcionários na tarde desta segunda-feira, dia 8. O desabamento ocorreu por volta das 15h30. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pelo arquiteto responsável pela obra. 5 funcionários trabalhavam no local no momento em que a estrutura cedeu e 3 deles foram atingidos no acidente. Não houve vítimas fatais, pela graça do bom Deus. Os bombeiros foram acionados e trabalharam no resgate às vítimas. Os trabalhadores feridos foram atendidos e levados por ambulâncias do resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Polícia Militar também foi acionada e enviou viaturas ao local. O trânsito chegou a ficar congestionado. De acordo com Gustavo Nunes, arquiteto responsável pela obra, a causa do desabamento pode ter sido uma fadiga de uma das peças em formato de tesoura que fazia parte da estrutura do telhado. Eu só vou fazer uma parte aqui, viu, gente? Porque é o seguinte, isso que eu falei, tipo, corre para demolir, pode ser que seja falso, tá, gente? Isso é o que corre a boca pequena no off news do negócio. Tipo, corre para demolir, porque se saiu o tombamento, não tem o que tombar, porque já foi demolido. Pois bem, mas há a possibilidade de os escritórios de arquitetura que estão interessados pelo tombamento estarem no local exatamente para poder fazer a reforma do prédio, para que o tombamento tenha efeito, tá? Então eu vou fazer aqui em público meu meia-culpa, o erro que eu estou cometendo agora, tá? A minha responsabilidade pelo erro que eu estou cometendo nessa leitura é que eu estou com uma informação off, e não é muito legal soltar essa informação sem ventilar a possibilidade do contraditório. O contraditório aqui é, provavelmente, é, talvez esses escritórios de arquitetura e engenharia estavam no local exatamente para, não para demolir, mas para restaurar, para reformar, não pela demolição, mas pela restauração do prédio a fim de amparar a peça de tombamento, tá? Isso também deve estar acontecendo e talvez seja isso que fez com que essas equipes fossem ao local para tentar resgatar o imóvel, para tentar resgatar o prédio, para que na hora do tombamento, o tombamento tenha efeito, ao invés do contrário, tá?
ou seja, destruir o prédio para que o tombamento não tenha efeito, posto que o prédio já está demolido. Seria isso. Então, eu vou colocar meu meia-culpa aqui. Eu peguei uma determinada informação que eu estou entregando para vocês, mas também pode ser que tenha acontecido o contrário. Pessoas correram lá para tentar fazer a reforma do prédio, a restauração do prédio, para que isso ampare o processo de tombamento, tá bom? Isso aí assumo publicamente que venha a ser um erro meu, porque eu estou lendo aqui, de acordo com Gustavo Nunes, arquiteto responsável pela obra, que obra? De demolição ou de restauro? Não ficou muito claro. A causa do desabamento pode ter sido uma fadiga de uma das peças em formato de tesoura, que fazia parte da estrutura do telhado. Uma delas colapsou, rompeu e puxou as demais. Não foi por causa da chuva e nem do vento. A estrutura é antiga e por isso pode ter ocasionado a deterioração. Perdão, e isso pode ter ocasionado e deteriorado a peça, disse. Ainda de acordo com o arquiteto, o telhado que caiu era o do antigo ginásio do clube. Já tinham retirado todas as telhas. Eles estavam fazendo a obra em etapas, mas infelizmente a estrutura cedeu. Vírgula, completou. Tá. Agora, de fato, não tenho a menor ideia se estavam restaurando ou se estavam demolindo, tá? Meu meia-culpa em público. Aqui eu vou soltar um pequeno vídeo que está na página do Diário do Litoral, tá bom? Que é uma coisa bem curtinha, apenas 8 segundos, tá bom? Vamos lá. Oh, meu Deus, que eu nunca sei mexer nesse trem aqui. Vamos lá. Não quero ouvir o replies aqui. Como é que toca esse trem aqui? Agora foi. Foi pro chão. Já tinham tirado as telhas, tá, gente? Essa é a parte da lateral. O prédio ao fundo é a Carvalho de Mendonça. Enfim. Senhoras e senhores, e temos mais. Temos muito mais. Temos mais vídeos de um dos prédios no entorno do ginásio que desabou. Vou executar aqui para vocês alguns vídeos que foram extraídos de participantes da página do Facebook do Livro de Rostos, o Viver em Santos e Região. Tá bom? Vamos executar aqui. Eu não vou garantir a qualidade do áudio, tá, gente? Porque está dentro do sistema e a qualidade do áudio, quando está dentro do sistema, né? Dentro do sistema operacional, é uma porcaria. Mas acho que dá para ouvir alguma coisinha. Vamos lá. Caramba, o telhado do Atlético caiu, ó. Os caras estão... Acho que tem cara preso lá embaixo do telhado, aí. Estão tentando levantar. A GCM chegou, pulou o muro, desabou o telhado todo, aí. E se você achou que era só isso, não, temos mais. Temos mais vídeos aqui para mostrar para você do desabamento do telhado do Atlético, do Clube Atlético Santista. Tava na cara que isso ia dar merda, meu. Tava na cara, tudo muito podre, tudo muito velho. E não para de chegar. Não digo que é sorte, né? Mas tinha 3, não sei quanto estava em cima. Olha como é que caiu isso, meu Deus do céu. Olha isso. Estão aqui, ó, tentando tirar ele, ó. E teve uma participante desse grupo do Viver em Santos e Região que sapecou algo tipo: olha, uma cidade, quanta novidade nessa cidade. Eu não sei se é novidade boa, se é novidade ruim. Nem sei se dá para chamar de novidade, porque isso uma era uma crônica de uma morte anunciada. Ela está na esquina da famigerada Washington Luiz, vulgo Canal 3, com Carvalho de Mendonça. Ela está se dirigindo para a esquina do Canal 3 com Carvalho de Mendonça. Vamos lá. Gente,
Olha, quanta novidade nessa cidade, né? Quanta novidade. Oh, quanta! O teto Meu do Deus do Atlético céu. aqui desabou. É verdade. O Atlético aqui na Carvalho de Mendonça. Tá uma bagunça, um furdunço, um trânsito intenso, um monte de gente curiosa, inclusive eu. E não dá para ir muito, não. Olha lá, ó. Aí vocês conseguem ver o teto do Atlético de Sabor. Aí é bombeiro, é polícia, é CT. Não sei se teve vítima, se não teve. Ó. Eita, Lelê! Caracos! Peraí, vamos lá. Uia! É uma cena triste. Enfim. Caiu. Confia em tio Celinho. Tá parecendo um negócio meio confuso. Eu tô falando aí, né? Da queda, do telhado, do, do ginásio do Atlético Santista. A gente já tinha tocado nesse assunto antes, né? Ah, porque o Atlético Santista cai, põe no chão, não vai pro chão, essa coisa toda. Bom, o telhado já caiu. Mas confie em tio Celinho, que tio Celinho faz o passeio bonito. Calma lá que a gente vai chegar lá. Calma aí que a gente vai chegar lá, tá bom? Beleza? O vídeo em questão, confie em tio Celinho, tá, gente? Confie em tio Celinho que o passeio tá gostoso. Que a gente faz a amarração no final. Esse vídeo que eu vou executar agora, espero que o som também esteja em boas condições, tá bom? É um vídeo de quase 2 anos e meio, entre 2018 e 2019, de um programa da FEComércio de São Paulo chamado O Brasil, tá? Que chamava várias. O programa era um programa de entrevistas com várias autoridades civis, militares e eclesiásticas, como se dizia antigamente. E um desses entrevistados é o economista Eduardo Gianetti da Fonseca, tá? Que é esse trecho que eu vou executar agora. Espero que eu não tome gancho de copyright na hora de subir o vídeo, tá bom? Mas vamos tentar aqui ver um pouquinho desse vídeo. Esse vídeo ele é bem curtinho, dá 5 minutos e 8. Também está disponível no Cotes do The Talk e também está disponível no meu canal do Instagram, tá bom? Então, se você de repente quiser assistir de novo, vai lá no meu Instagram que está lá, tá bom? E vamos executar esse vídeo. Vamos já anotar algumas coisinhas que são ditas nesse trecho, nesse corte dessa entrevista. A entrevista na íntegra está com o seu link disponível no corpo da postagem, tá bom, gente? Tal da descrição do vídeo, que o povão na rua chama de descrição do vídeo. Está no corpo da postagem. Vai na postagem desse editorial que está lá o link para você assistir a entrevista na íntegra. O que você vai assistir agora são em torno de 5 minutos e 8 segundos. Vamos lá, gente? Prestando atenção em cada linha desse trecho. Preocupações que eu vejo que norteia grande parte, não apenas desse seu último livro, mas do seu pensamento nos últimos anos, essa preocupação exatamente com esses valores que não são mensuráveis monetariamente. Talvez o meio ambiente seja o principal exemplo. Sem Hoje em dia, a os menor dúvida. avanços tecnológicos que acabam afetando algo que não é mensurável. Essa ideia de que você mede o sucesso de uma nação pela métrica monetária é um equívoco monstruoso. Você ranquear, você ordenar as nações, as mais bem-sucedidas são aquelas que têm a maior renda per capita, o maior PIB per capita. Isso é um equívoco monstruoso. Se você está num país ou numa comunidade em que tem água potável de graça, isso é como o ar que nós estamos respirando. Não entra no sistema de preços, não entra no PIB. Aí você polui todas as fontes de água potável. Você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para comprar a água que foi purificada, que foi engarrafada, que foi distribuída. O que vai acontecer com o PIB? Aumentar. Vai aumentar.
Você empobreceu, você piorou a vida e o PIB aumentou. Se você mora perto do seu local de trabalho, que é um privilégio, vai a pé, é como o ar que nós estamos respirando. Não conta, não existe, zero. Se você mora longe do seu local de trabalho, pega um carro, pega uma condução, fica encalacrado 3 horas no trânsito, queima combustível, usa equipamento, fica nervoso, o que acontece com o PIB? Aumenta. Quando a gente tiver que andar com garrafinha de oxigênio no bolso para respirar, o PIB vai aumentar de novo. E a gente ficou neurótico no trânsito, vai ter que se tratar com terapeutas, vai pagar. O PIB vai aumentar de novo. Eu vou fazer um break aqui, gente, porque é o seguinte, eu já estou pessoalmente com um saco arrastando no chão essa história de PIB. Eu acho que essa explicação do professor e economista Eduardo Gianetti da Fonseca foi claro. Não tem nada a ver com qualidade de vida o PIB do seu país subir. Seria a mesma coisa que você tomar Viagra para uma relação sexual péssima, em que você não gozou, a sua parceira ficou insatisfeita, ou seu parceiro ficou insatisfeito, ou seja lá quem for. Ah, mas eu tomei Viagra, estou com uma excelente ereção, meu PIB cresce. Tá, para isso aí que você apresentou na cama, não precisava crescer o PIB. Essa relação de PIB crescer e qualidade de vida, muitas vezes é o contrário. Eu acho que essa explicação do economista, do professor e economista Eduardo Gianetti da Fonseca mostrou bem isso. Acho que ele mais claro impossível nesses exemplos que ele mostrou. Por tudo quanto é mais sagrado, gente. Por tudo quanto é mais sagrado. Ah, porque o PIB do Brasil precisa crescer. Se você estiver utilizando garrafa d'água porque sua água está podre ou comprando galões de oxigênio porque o ar está podre, de uma certa forma você está aquecendo a economia. Meia dúzia vão ficar trilhardário, o PIB de fato, você vai movimentar a economia, o PIB vai crescer e a sua vida está uma merda. Desculpe o palavrão, mas eu já tinha pedido para vocês tirarem as crianças da sala ou tentarem evitar que as crianças já acompanhem esse editorial, tá bom? Porque isso é um negócio que me irrita e está cansativo, porque temos que ter o crescimento. Aí vai medir tudo no PIB. Antigamente você tinha duas coisas. Você tinha o produto interno bruto e tinha um outro também que era, agora eu não vou me lembrar, daqui a pouco eu falo. Tinha o PIB, e tinha o produto interno bruto e tinha o produto nacional bruto, o produto nacional líquido. Acho que era uma coisa assim. Ou seja, nem sempre você ter um PIB significa que você está nadando em dinheiro e que você vai gastar esse dinheiro com qualidade de vida. De repente você vai gastar esse dinheiro com remédio, oxigênio porque o ar está podre, garrafa d'água porque a água está poluída. De fato, teremos uma grande movimentação da economia, mas para comprar remédio, beber água limpa. Mas a água já era limpa. Mas quem é que poluiu a água? Você entendeu? Tem uma relação de crescimento com o PIB, mas a vida da população está uma porcaria. Eu espero que essa primeira parte da explicação não me faça ter de voltar nesse tema outra vez. Continuemos. Então, é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida, no sucesso ou fracasso das nações, olhando para o PIB per capita. Em outro ponto que se levanta também, Janete, é que não necessariamente o aumento da sua qualidade de vida, ou de acesso ao bens, leva a uma vida mais plena ou com menos frustrações. Tem um trecho do seu livro, um dos ensaios, você coloca a diferença entre bens democráticos e bens oligárquicos. Isso. Os bens democráticos seriam, e me corrija se eu estiver errado, são os bens que você pode ter e todas as outras pessoas do mundo podem ter também, isso não afeta. Os oligárquicos seriam aqueles que você só os tem para diferenciar-se das demais pessoas. Você faz até uma ilusão, e eu sou professor de relações internacionais, que me soou e você descreve o dilema da segurança, né? Quando um país sente, por qualquer motivo que seja, que precisa construir mais armas para se proteger, que seja, ele constrói. Aí os vizinhos desse país se sentem a necessidade de construir armas por se sentirem ameaçados. O que faz com que não apenas os vizinhos dos vizinhos tenham que construir armas, mas o próprio país que começou.
Aí você compara, no âmbito do consumo, uma corrida armamentista por bens oligárquicos, Tá perfeito, é exatamente isso, é uma corrida armamentista do consumo. que funcionaria de que forma? Funcionaria de forma seguinte: você se sente uma pessoa prestigiada se você tem um carro novo, porque as pessoas te respeitam mais, te admiram, começam a ver um brilho no seu olhar, você se sente uma pessoa diferenciada. Só que quando os outros também alcançam esse bem posicional, bem oligárquico, ele perde o prestígio que tem um carro último tipo. Aí, então você precisa de outra coisa para te diferenciar. Isso pode ocorrer de muitas maneiras. Até um título acadêmico pode ser um bem posicional oligárquico. Uhum. Você só vai buscar um doutorado porque isso te dá um diferencial em relação aos outros. Se todo mundo tiver doutorados igual ao seu, não tem mais interesse aquilo. O que se estudando foi constatado, ao se estudar esse assunto, é que a partir do momento em que algumas necessidades básicas do ser humano são atendidas, a competição passa a ser muito mais por posição relativa, como é que eu estou em relação aos outros, do que por qualquer outra coisa. E aí você entra nessa espiral que eu chamo a corrida armamentista do consumo. Você vai atrás daquelas coisas que trazem para você algum tipo de distinção e que atraem o sentimento favorável dos demais para a sua pessoa. Malebranche, que era um filósofo francês, dizia que a grande aspiração do ser humano é ocupar um lugar de honra na mente dos seus semelhantes. O que o bem posicional faz é exatamente isso. Se eu tenho um carro importado último tipo, quando eu saio na rua, eu sinto que aquilo me traz uma deferência, uma respeitabilidade. Quando eu paro na porta de um restaurante, todo mundo olha. O bem posicional traz isso, o poder também traz isso, a fama traz isso, a beleza traz isso. Uhum. São bens posicionais. Se o poder foi homogeneamente distribuído entre todos, ele deixa de ter o diferencial. Se a beleza for homogeneamente distribuída entre todos, perde poder de compra, poder diferencial, poder de respeitabilidade. Uhum. E a economia, à medida que um país prospera, ela se especializa cada vez mais nesse tipo de bem, chamados bens posicionais ou oligárquicos. Leva para uma corrida armamentista do consumo. Pois bem, pessoal, já que eu estou estourando o tempo novamente, cá estamos nunca conseguindo fazer um editorial que seja razoavelmente curto e desrespeitando todas as regras de boa etiqueta do Você Tubo. Vídeos curtos, rápidos, porque não temos muito tempo a gastar com editoriais longos. Mas, infelizmente, dependendo do assunto, a gente acaba tendo de criar ou mostrar determinados contextos que, enfim, né, acaba tomando tempo. Que não dá para fazer somente comentário fora de contexto, tem outras notícias, tem dados, informações, vídeos, um monte de coisa que a gente precisa colocar no editorial, tá? Para poder dar o contexto, para não ficar uma coisa só de orelhada. Mesmo assim, a gente já corre um risco tremendo de fazer coisa errada, né? Bom, em relação a esse assunto do Clube Atlético Santista, tá lá o editorial, tá bom? Enfim, baixa lá no editorial que vocês têm a minha opinião. Pessoalmente, eu acho que cada prédio antigo que é posto no chão para ser construído qualquer coisa no lugar, eu já acho isso uma coisa, um crime. Uma das vantagens de se criarem uma das vantagens de se criar um centro urbano é exatamente a capacidade de você ocupar terreno, ser criativo na ocupação de terreno para demais, não vou dizer centros urbanos, mas a capacidade de você ampliar pela construção de bairros, enfim, você utilizar todos os recursos e conhecimentos que a gente tem hoje em dia de urbanismo para a criação de novos bairros, para a criação de novos centros urbanos, de novas unidades urbanas, que a gente poderia chamar de bairros. Ou seja, não tem a necessidade de você botar abaixo patrimônio histórico para construir o que quer que seja no lugar. Salvo seja uma escola, ou sei lá, um hospital, alguma coisa que de fato aquela comunidade de fato precisa, aí talvez você pense no assunto de você derrubar determinado patrimônio histórico para construir um hospital no lugar, uma escola no lugar, uma delegacia talvez. Caso contrário,
Dependendo de como for, dá até para utilizar um determinado prédio histórico para você fazer isso. Se o centro urbano ele tem a capacidade de se expandir, ele também tem a capacidade de se renovar sem necessariamente cuspir na cara daquilo que já foi, daquilo que já existiu e que ainda existe, e que está sendo posto abaixo para a construção de alguma coisa chamada de nova, que nem sempre é o melhor, nem sempre é o bonito, etc, etc. Bom, eu já toquei nesse assunto em relação lá ao editorial do Pruchão, que está aí na tela para vocês. O editorial está no corpo da postagem. Eu, pessoalmente, me sinto um fracassado quando vejo um prédio histórico desses que eu citei nos últimos editoriais, inclusive no rescaldo da semana passada, indo para o chão. Né? Eu acho que isso é o fim de civilização, eu acho isso o fracasso de qualquer movimentação política de qualquer artista, qualquer movimentação humana de qualquer pessoa. Né? Quando você tem a história destruída, a história apagada, para a construção de uns monstringos no lugar. É basicamente isso. Tá? Porque precisamos tombar o Clube Atlético Santista. Não, não precisamos. O Clube de Regata Santista hoje em dia é um terreno baldio. Aliás, hoje em dia não, já se vão quase que 2 décadas de terreno baldio. O Saldanha da Gama e o Vasco da Gama perderam metade do seu terreno, que foi para a indústria da construção civil e mercado imobiliário. Tá? Então, os 2 clubes foram reduzidos. E aí a gente tem uma questão que é o seguinte: o quanto a gente é tão resiliente assim a ponto de se acostumar com o que é chamado de novidade. Tá? A novidade que sempre chega com a promessa de trazer o melhor, e tivemos muito disso ao longo do século XX, um século XX cheio de novidades, um século XX cheio de vanguardas, etc, etc, e a gente está num buraco absurdo, um buraco humano, um buraco de humanidade, um buraco de falta de humanidade, muitas vezes, falta de respeito, falta de consideração, falta de um monte de coisa. Falamos muito sobre temos que combater a intolerância, mas nunca se teve tanta intolerância de uns tempos para cá. Né? Parece que vivemos o grande circo da intolerância. Apregoamos muito a questão da tolerância, etc, etc, mas chegou na hora H, não rolou. Né? Chegou na hora H, virou tudo discurso de porrada, discurso de ódio, discurso de violência. E também não poderia ser diferente. A partir do momento que você pega um prédio histórico, centenário, e põe abaixo para construir um caixote no lugar, ou quando não, um falo, né? Convenhamos. Nada pode ser mais violento do que isso. Você está sinalizando para a massa da população de que vale a pena você praticar o seu discurso de ódio, que vale muito a pena você praticar essa intolerância. Porque quem comanda as indústrias, no caso aqui estamos inicialmente falando da indústria da construção civil e mercado imobiliário, estão sendo, essas pessoas que comandam essa indústria, estão sendo absurdamente violentas. E aí você não quer que exista postura intolerante, discurso de ódio, etc, etc. Mas vai rolar muito isso, porque isso foi história do século XX e calculamos que essa foi a história dos últimos 200 anos a partir da Revolução Francesa. Intolerância, perseguição e assassinato. Então já não é de agora que temos determinados probleminhas mundo afora, que de vez em quando nos grandes centros urbanos é manifestado com essa coisa de vamos apagar o que já existiu. Em que pese que algumas cidades do mundo, é o caso, por exemplo, de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, eles terem, as populações dessas 2 cidades tiveram
ah, o esforço de manter o seu conjunto histórico arquitetônico, não vou dizer quase que intacto, mas tentaram preservar o máximo que puderam. E aí você mora no Brasil e o Brasil põe tudo abaixo. É um negócio triste de se conviver. Então a minha posição é essa, tá? Se você não conseguiu salvar o prédio da Católica do campus da Pompeia, por que você quer salvar a Casa Amarela e o prédio de arquitetura? Põe abaixo e faz um prédio. Porque essa, de fato, é a regra. Tá? Se você transformou a antiga fábrica de açúcares Pérola, o famoso açúcar Pérola, né, que tinha em Santos, e colocou lá o banheirão da Católica, que o campus ficou unificado a partir daquele banheirão, se rolou isso, então tanto faz. Se a própria Fundação Visconde de São Leopoldo fez o que fez na Pompeia, por que ela não pode fazer isso no Boqueirão? Por que corre todo mundo fazer um grande esforço para tombar o prédio, tombar patrimônio histórico? Não faz sentido. Se você não conseguiu salvar mais da metade das coisas que existiam na cidade, elas foram desaparecendo ou transformadas para pior, mas qual é o motivo do esforço? Não tem motivo nenhum. Nenhum. Então, pessoal, não está falando aqui o editor que não é resiliente ou que não se acostuma com as novidades. Diríamos até que para a idade que eu tenho, até que eu estou me acostumando bem com certas novidades, que já de partida você bate o olho no negócio e sabe que é para pior. Tá? Você já sabe que não é um negócio que vai ser de grande ajuda ou que vai ser muito bom em longo prazo. É óbvio que eu entendo, como já deixei manifesto nos 2 últimos editoriais, de que se você faz um estrangulamento financeiro a proprietários de imóveis, eles vão vender por uma bagatela para a indústria da construção civil, porque não tem mais dinheiro para manter o imóvel, até que o imóvel vai se deteriorando até cair de podre. E aí você vende por qualquer dinheiro. Porque, de fato, essa é a técnica. Você estrangula o proprietário do imóvel, que não tem mais dinheiro para... né? Não tem mais dinheiro para as reformas e devido à manutenção do imóvel. Você vai vender o imóvel por R$10. Por bagatela. Porque o imóvel está caindo de podre, quando não, já está condenado pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, Prefeitura, etc. Para entrar algum tipo de trambolho no lugar, enfim, ou um prédio. Então é óbvio que eu sei desse assunto. É óbvio que eu estou de olho nesse estrangulamento, não digo financeiro, econômico-financeiro das pessoas que não têm mais condição de manter os seus imóveis, porque custa muito caro, principalmente se você morar em casa. É óbvio que a vida muda, que as pessoas antigamente elas curtiam ir para um clube, e que, de repente, por causa do estrangulamento financeiro, não tem mais nenhum motivo, ou não tem mais nenhuma razão de ficar preso num clube. Tem tanto lugar para ir, tem quase 5 quilômetros de praia. O que eu vou fazer num clube? Pagar uma joia cara, um título caro, uma mensalidade cara para ficar dentro de um clube? Se eu posso curtir a vida, se eu posso ir para a praia, se eu posso encontrar todos os meus amigos... De repente, esse lance elitista do clube, de repente, perdeu um pouco o sentido. E aí os clubes começaram a ter o estrangulamento financeiro, alguns conseguiram uma saída honrosa, foi o caso aqui na cidade de Santos do Clube 15, e o caso, por exemplo, do Sírio-Libanês, né, que recebeu parte do clube de volta para ser o novo hotel,
para entrar para a rede Novotel, e no caso do Clube 15, a rede Ibis. Né? Então vamos fazer esse daqui um grande hotel, e a gente continua com o nosso clube, a gente vai ter algumas facilidades, vai ter algumas áreas em comum em que a gente pode utilizar parte do hotel, caso das piscinas, sauna, um outro tipo de serviço. A gente continua como clube sem a necessidade de manutenção. A manutenção fica por conta da rede hoteleira. É uma saída para você manter o clube funcionando. Um lance que nem sempre funciona para todos os clubes, né? Então é óbvio que as pessoas mudam, a sociedade muda. E nessa mudança de sociedade, os clubes ficaram sem dinheiro, assim como houve estrangulamento pela privatização, sumiço do parque industrial da cidade de Cubatão. E sumiram da região os melhores trabalhos com os melhores salários. Então é um negócio meio óbvio que quando esse tipo de coisa ocorre, quando esse tipo de coisa acontece, você vai ter um estrangulamento financeiro das pessoas. Isso junto com uma gentrificação que já vem desde os anos 90, o resultado não poderia ser esse, o resultado poderia ser diferente. Então é meio óbvio que eu acompanho o movimento das sociedades e tem determinadas coisas que, apesar de eu não gostar, é a realidade que eu tenho. Então não me acho uma pessoa tão intransigente assim. Agora, esperar que agora vai ser assim, eu vou ter que aguentar isso calado, rezem para eu morrer logo, porque não vou não. Eu acho que se tem alguma coisa que vai causar um dano, um prejuízo a longo prazo, que essa coisa, né, seja, sei lá, seja pelo menos comentada, não digo denunciada, mas seja pelo menos explicitada para boa parte da população, que já sabe qual é o resultado, mas pelo menos fazemos o registro de que o negócio está indo ladeira abaixo. E agora sim, para finalizar, afinal de contas, tio Celinho faz o passeio está chegando ao fim. O que isso tem a ver com artes e, em especial, literatura, posto que publicamos uma folha literária? Pois bem, o século XX ele foi um século de grandes novidades. Chegaram muitas coisas novas no século XX, mas nem sempre a novidade. Passados 100 anos, são coisas definitivamente boas para todo mundo. Pode ser que a ressaca seja monumental. Eu tenho no século XXI um certo pé atrás com vanguardas artísticas do século XX. Não acho que essas vanguardas tenham trazido para a massa da população alguma coisa que, ao longo do século XXI, será de grande empréstimo. Para a massa da população, não. Serviu para o engrandecimento das artes, serviu para o desenvolvimento e a popularização de determinadas manifestações artísticas que no século XXI estão cada vez mais estranguladas, serviu para indicar novas linguagens, novos registros, inúmeras possibilidades do fazer artístico. Da arte para arte, beleza, essas vanguardas são muito bem-vindas, essas vanguardas elas são muito eficientes, são muito prolíferas, né? No sentido positivo da coisa mesmo, ou seja, são vanguardas que de fato revolucionaram a linguagem no evento interno, mas quando abre para o povão, quando abre para o público, para o povão, para a massa, que hoje está chegando à casa de 8 bilhões de pessoas, as pessoas olham para um lado, olham para o outro e se perguntam, tá, a vantagem disso está onde? Ou isso trouxe de benefício para a nossa vida? O que necessariamente, porque a sensação que a gente vive é de medo, ódio e um buraco abrindo. Um buraco que se vive se abrindo. O buraco só abre. E tome buraco abrindo. O buraco só aumenta.
abre e aumenta, abre, aumenta, 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 e nada de diminuir o tamanho do buraco. A coisa parece que só vai para trás, nunca vai para frente, em que peças enormes e sensacionais vanguardas artísticas do final do século XX, primeira metade do final do século XIX e primeira metade do século XX. Como evento interno das artes plásticas para as artes plásticas, da pintura para a pintura, de pintores para outros pintores, de escritores para outros escritores, de músicos para outros músicos, beleza. Como evento interno, de fato, essas vanguardas são muito bem-vindas, são vanguardas extremamente interessantes, revolucionárias na sua linguagem, etc, etc, etc. Mas para a massa da população, você ter tido uma vanguarda tipo Neue Musik, por exemplo, e terminar em funk ginecológico, tem alguma coisa aí nessa história que me parece que escapou. Muitas vezes a gente acaba apelando para o campo do espiritual, porque não é possível um mundo que já produziu Beethoven ter esse tipo de manifestação musical, em que pese que seja algo um pouco mais restrito para a cultura do entretenimento. Não é necessariamente uma super arte, como são as sinfonias de Mozart, por exemplo, ou qualquer peça sinfônica de Dvorak. Não é possível que, ao passo que produzimos estes grandes compositores, e até hoje mais populares, tá? Que não foram tão sofisticados assim, mas que acalentam o coração e acolhem a nossa mente, mesmo sendo artistas populares. Esse fim de mundo virado do avesso, principalmente a cultura do entretenimento, nenhuma vanguarda do final do século XIX e início do século XX seguraria as pontas nos dias de hoje. Não tem vanguarda que segure. Ou seja, é uma vanguarda, é uma espécie de evento interno, tá bom? Então é assim, é de artista para artista. Não é de artista para plateia, não é de artista para público. Então, hoje eu acho que, de repente, vale a pena a gente questionar as vanguardas, não no sentido de um aspecto revolucionário da sua linguagem, mas o que de prático, em termos de sociedade, 100 anos depois, essas vanguardas garantem em termos de acolhimento do belo, por exemplo, ao longo de um século que se inicia, esse século que é o século XXI. Já avançamos perto de 23 anos para dentro desse novo milênio, para dentro desse novo século, e a impressão que dá é que o ódio só aumenta, a intolerância só aumenta, o discurso de ódio só aumenta, tudo que é ruim aumenta, o desemprego aumenta, a falta de dinheiro aumenta, etc, etc. Ou seja, as vanguardas são muito boas para os aspectos internos da arte, mas não para auxiliar a massa da população a viver com menos privação. Porque quando você tem uma massa de população que vive sobre fortíssima privação, gente, quando você tem uma pessoa que vive com várias formas de privação, uma ou inúmeras, tá? Até o aspecto plástico do cérebro muda. Se eu pedir para o cara lá fazer uma autópsia, tipo, ó, essa pessoa aqui que acabou de falecer, passou por inúmeras privações, eu gostaria de dar uma olhadinha, eu gostaria de observar plasticamente como é que está o cérebro dessa pessoa, e certamente esse médico, chamados de médico legista, né? Médico legal, médico legista, ele vai mostrar para você o cérebro, um cérebro de uma pessoa que não passou privação e o cérebro de uma pessoa que passou privação, e de repente, mesmo você não sendo um especialista, capaz de você notar a diferença plástica de um cérebro que passou por privações e um cérebro que nunca passou por privações. Muda a plasticidade do cérebro. Agora, se muda a plasticidade do cérebro, imagino que não acontece com o caráter das pessoas. E é em cima desse caráter estranho que está sendo construído esse péssimo século XXI. É em cima desse caráter forjado sob privações que a gente está vendo o buraco aumentar cada vez mais.
E aí é óbvio que quando você tem essa mudança de uma mudança de caráter para pior e uma mudança de caráter que foi calcada em cima de privações, onde o caráter das pessoas começa a ficar, sei lá, minimamente questionável, tá? A gente começa a entender o trecho que eu exibi aqui do Um Brasil, lá, né, do programa da FEComércio, com o trecho que eu exibi do Eduardo Janete da Fonseca. São pessoas que passaram por tanta privação que agora querem a distinção, e essa distinção é feita por bens de consumo. As vanguardas artísticas do final do século XIX e primeira metade do século XX, início do século XX, que já estavam no entre guerras. Teve algumas delas que foram antes da Primeira Guerra Mundial e algumas que surgiram no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o negócio já não está bom. Essas vanguardas conseguiram eliminar a privação, contemplar a privação, entender a privação, acolher quem tem o caráter deturpado pela privação, ou politicamente forçar governos para que se evitasse a privação e, consequentemente, uma mudança de caráter em massa, onde as coisas parecem completamente tortas a maior parte do tempo. Estou vendo que, né, por isso que eu digo, as vanguardas serviram de artista para artista, elas não serviram de artista para a plateia. A plateia está completamente ausente desse debate, ou ausente dessa, enfim, dessa sinergia, dessa mecânica, sei lá qual é o nome que a gente pode utilizar para isso. Então, chega uma hora que, bom, se de dentro para fora não funcionou, de fora para dentro a coisa está pior. Porque tem muita gente que vai procurar a literatura ou a publicação de livros, que nem sempre tem muito talento para o negócio, mas faz não pelo exercício da estética. Faz o negócio para produzir um bem de distinção. É para se distinguir e obter admiração dos membros da sociedade. Então, eu sou uma pessoa que sou muito pobre, passei por privações, etc, etc, etc. Logo, escreverei um romance literário, porque aí eu farei parte de um determinado grupo e que me aceitará do jeito que eu sou, ou finalmente farei parte de um seleto, distinto grupo, sabe-se lá do quê. Porque, afinal de contas, agora eu sou um romancista literário, uma romancista literária. Ou seja, você tá escrevendo um livro pelo sabor da história e pelo gozo de produzir estética, ou você está ali para produzir um bem de distinção? Uma espécie de corrida armamentista, como diz o Eduardo Janete da Fonseca, uma corrida armamentista do consumo. Boa parte das abordagens feitas por agentes literários, agências literárias, pessoas que vieram da indústria e que hoje possuem agências literárias, hoje são o tal do coaching, né? O tal do coach. Tá? A primeira coisa que eles fazem no funil para poder fazer a venda é: você vai querer passar a vida vendendo seus romances literários para o seu pequeno grupo de amigos? Ou porventura você tem desejo de ser lido por milhões de pessoas? Porque para você ser lido por milhões de pessoas... Sacaram qual é? Pegaram. Se você está com uma privação de acolhimento do trabalho literário que você faz, como é que você começa o funil? Venda milhões de cópias para milhões de pessoas. Venda várias cópias para várias pessoas. Não fique só preso no seu seleto grupo de amiguinhos. Seja de fato um escritor de sucesso ou autor de sucesso. Venda bastante cópia e, de repente, você corre até o risco de virar uma J.K. Rowling, ficar milionário,
ou viver da sua escrita, que é o sonho da maioria dos romancistas e das romancistas ao redor do planeta. Então começa o funil. O funil você vai ficar vendendo os seus livros para o seu pai, para sua mãe, namorado, namorada, tio, tia, prima, as pessoas da família que não suportam mais ler o que você escreve, né? Compra um livro só para dar uma força para o membro da família, ou você definitivamente vai querer encontrar a grande plateia, o grande público? Nós temos o segredo, ou seja, o acesso a grandes casas editoriais está completamente sequestrado. Ou você compra o curso, ou você faz uma determinada coisa, para a partir desse curso você utilizar determinadas técnicas para a produção de romances literários que são muito mais bens de distinção, para você se distinguir em relação às demais pessoas do bairro onde você mora. Então tem lá o carpinteiro, tem o servente de pedreiro, tem o padeiro, tem o farmacêutico, tem, sei lá, o advogado, e você é o romancista. Tal do bem de distinção. A arte hoje em dia, a maioria dos artistas estão produzindo arte, estão produzindo estética. Não precisa ser nada revolucionário, tá, gente? A maioria do povão que está andando na rua, pegando fila de supermercado, farmácia, ônibus, estão de saco cheio de novidade. Vão por mim. Não estão curtindo muita coisa, não. Em termos de vanguarda artística. Tipo, esquece. A galera não está muito afim disso. Mas você quer fazer pela estética, esquece esse negócio de vanguarda, de linguagem inovadora e revolucionária, esquece esse negócio. Vai pela estética, vai pela beleza, ou você está querendo produzir um bem de distinção? Tomem cuidado com esse negócio de produzir bem de distinção, porque senão você vai fazer parte, você estará colaborando com a agenda, uma agenda cada vez mais exclusivista, cada vez mais, às vezes, com traços totalitários e com um fortíssimo aspecto de cartel, de formação de oligopólio. Cuidado com as agendas, gente. Tem umas agendas que estão pintando por aí, que é a formação de oligopólio. É o que há de pior em termos de totalitarismo. São agendas antidemocráticas no nascedouro. É bater o olho e você saber a agenda do século XXI, agenda 2023, agenda 2025, agenda 2030, um monte dessas agendas aí. Uma hora lidando com o meio ambiente, outra hora lidando com artes e cultura, que é o que dói mais, porque estou vendo um monte de artista entrando nessa e não prestando atenção no cadafalso que está se formando debaixo dos pezinhos desses artistas, que na hora que abrir o cadafalso, a cordinha estará no pescoço e aí Inês é morta. E no caso do morta, quase que no literal. E tem artista embarcando nessa para produzir bens de distinção. Isso é o que dói mais. Eu quero produzir arte como um produto que me distingua e que cause a admiração da plateia, do público, dos demais artistas que vão me adorar, que vão me admirar, etc, etc, sem se ater que essa agenda ela é a produtora de privações escabrosas. Entenderam? Ela produz privações escabrosas, formações de elites cada vez menores, oligarquias, classes dominantes cada vez menores, com os cartéis na mão. Entenderam? Com os oligopólios na mão. É estrangular financeiramente todo mundo a ponto de você não conseguir mais ter dinheiro para manter um patrimônio histórico. Por exemplo, a casa onde funciona este The Chalk é uma casa centenária. Parte da história anterior à Vila Belmiro, chamada Vila Operária, passa por essa casa. Que se eu não tiver o dinheiro, isso aqui vai para o vinagre, e aí eu vou vender por R$100, praticamente, sei lá, um pouco o valor do terreno. E vou morar nas periferias de um lugar que não tem nada a ver com a minha cara. Quer dizer, eu vou morrer cedo.
por conta de uma agenda que diz que defende o patrimônio histórico. E aí vocês vão entender aquele papo reto do Convescote de Beira de Cais. Nós defendemos o patrimônio histórico. Ah, tá bom. E, bom, se você defende o patrimônio histórico, faz o seguinte: mantém o Parque Industrial de Cubatão funcionando, não privatiza, mantém os melhores postos e os melhores salários, que eu consigo lá na frente ter dinheiro para manter um imóvel centenário. Essa é a mecânica do negócio, e tem artista que está embarcando nessa sem se ater que, às vezes, motivos relacionados à energia, meio ambiente, etc., etc., elas estão se processando em outras áreas que essas agendas não dominam, não é a área delas. Na verdade, existe alteração do meio ambiente, mas produzida por uma outra linha, não pela linha que você encontra abundantemente em canais de comunicação, por exemplo. E outra coisa, você vai querer criar um mundo sustentável, custa um dinheiro terrível. É caríssimo você manter um mundo sustentável. Custa muito dinheiro para uma agenda que está se transformando em totalitarismo, que está se transformando em criação de elites dominantes cada vez menores, e todas elas ganhando rios de dinheiro em cima de cartel, em cima de oligopólio. Quer dizer, já dá para sacar que a artista está completamente fora do escopo político. Como política, como economia política, não tem mais hoje um artista que consiga dominar esse negócio. Então, todos eles abraçando de agenda a causa identitária, o negócio está estranho. Sim, porque eles estão preocupados em produzirem bens de distinção, para terem o amor, a admiração, o carinho da plateia. E de milhões e bilhões de pessoas ao redor do planeta. Ah, eu sou adorado, sou qualquer coisa parecida. Bens de distinção. Não tem nada a ver com estética, não é nada mais artístico, é produção de bens de distinção. Ou, quando não, vender esses bens de distinção para comprar outros bens de distinção. Roupa de marca, corte de cabelo chique, unhas bem feitas, um CEP maravilhoso numa cidade paradisíaca no Brasil e no mundo, um belo de um automóvel que precisa de espaço para estacionamento, porque a maioria das cidades brasileiras não tem mais esse espaço para estacionamento, e certamente será uma casa bicentenária que vai para o chão para ficar aquela boca banguela na rua, porque precisamos ter um espaço para estacionar os nossos carros, e uma casa de 200 anos foi para o chão para que se abra um estacionamento particular, esses estacionamentos para você guardar o seu carrinho. E uma casa de 200 anos foi para o vinagre. Não sobrou nada. Está lá aquele terreno, e, em geral, os estacionamentos eles são asfaltados, põe lá uma marquinha lá no chão, branca ou amarela, né, a vaga do estacionamento, para você guardar o seu bem de distinção. Provavelmente algum Aston Martin, algum Lamborghini, algum, sei lá, Maserati, que você comprou porque você, artista, produziu enormes bens de distinção artística e contribuiu com o PIB. Isso é que é muito importante. Eu sou um cara que contribuo com o PIB, e o resto da população passando ainda por privação. Ou seja, esses artistas eles não servem nem para gesto político. Não sei o que eles estão correndo atrás aí de odiar fulano de tal, odiar ciclano em corridas eleitorais, também não entra na minha cabeça. Ah, porque eu detesto o candidato tal. Ah, porque este candidato tal é um não sei o quê. E fica aquela briguinha. E o patrimônio histórico das cidades brasileiras está indo para o vinagre. E a maioria da população está passando por enormíssimas privações nesse momento. E quem de fato produz estética, arte, concentrada na estética, está anônimo num momento como esse. Ninguém sabe quem são esses artistas que fazem estética. Nossa, o camarada precisa suar, encher a veia do pescoço no livro de rostos ou no Instagram da vida para, sei lá, começar a ser notado.
Ou seja, você não está produzindo arte, você está produzindo relações públicas a serviço de agenda que vai diminuir o número de pessoas pertencentes à classe dominante e a oligarquias, vai aumentar cartéis e monopólios, vai simplesmente tirar da jogada, botar todo mundo fora da pirâmide, a começar pela classe média, eu já falei isso em alguns editoriais lá para trás, e os artistas brigando de vai votar em quem? É sério isso, gente? Vocês de fato entraram na corrida armamentista do consumo para a produção de bens de distinção e que na venda desses bens de distinção artística vocês compram outros bens de distinção social. Mas afinal de contas, vocês querem ser sociedade ou querem ser artistas? Porque uma coisa vai eliminar a outra. Se vocês querem realmente fazer parte da mixórdia que a sociedade está sendo empurrada a ser, certamente você não fará mais arte. Você fará entretenimento, mas você não será um artista. Ou seja, estamos diante de uma produção de bens de distinção por parte dos artistas, que numa mecânica muito perversa, no futuro próximo, formará uma quantidade gigantesca de privações, de gente privada de tudo, de comida a carinho, de água a afeto, a serviço de elites cada vez menores, com cada vez menos pessoas, altamente fascistas, altamente totalitárias, detendo cartéis e oligopólios monumentais. Eu sei que isso vai ter um custo muito caro para mim, mas vou fazer minha frase do Luiz Scapi. E aí, peão, tua arte vai estar a serviço disso? Na época ele falava da tal da colaboração de classes. Isso rolava dentro de um e-mail que circulava entre os associados, né, os membros do Partido dos Trabalhadores na época. Isso foi há quase 10, 15 anos atrás. E aí, peão, tua arte vai estar a serviço disso? Você quer ser artista? Ou quer aparecer? Pois bem, pessoal, como tudo que é bom termina, e o que também é chato também, né? Nesta mais de uma hora, agradeço a presença de todos vocês até este momento do nosso editorial, do nosso bate-papo de sexta-feira. Enfim, pessoal, eu pessoalmente não ando tendo muitas esperanças de que o buraco vai diminuir ou que a coisa vai melhorar, mas eu tento, dentro da medida do possível, da minha vida privada, tentar me esquivar um pouco de determinadas situações que são extremamente desgastantes, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa paciência de terem chegado até esse momento do vídeo. Vídeos muito longos, quando você pega no mapinha ali do Analytics do YouTube, você vê que a pessoa assiste os 5 primeiros minutos, quando ela vê que o negócio tem 1 hora e meia, ela já para no minuto 5, minuto 7, minuto 10, tipo, eu não tô aqui para essa falação desse doido editor do The Talk, né? Então, consequentemente, a gente agradece a todos vocês que estiveram até esse momento curtindo esse editorial e dando essa chance essa paciência que vocês tiveram, e um agradecimento especial porque, não sei se vocês repararam, mas nesse editorial foi um editorial muito especial porque teve até uma marquita no fundo, não sei se o microfone pegou, mas tinha uma marquita
comendo solta, né? Quando não temos cachorros, temos Maquita. Então, por isso, o meu profundo e sincero agradecimento a você que esteve até este momento do editorial, tá bom, gente? Que tenhamos um excelente final de semana. Sexta chegou, hora do happy hour daqui a pouco. Tentemos ser, dentro da medida do possível, no que for possível e permitido, ser felizes. Que vocês tenham um excelente final de semana, junto aos seus queridos, às suas queridas, junto aos seus amados e às suas amadas, tá bom? Que sexta-feira a gente volta com mais um editorial, aí já mostrando algumas coisinhas, deixando escapar algumas coisinhas do que já está pronto da edição do próximo dia 31 de agosto. Gente, um super beijo no coração para vocês todos e até a próxima sexta.